O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tendo Jesus e seus discípulos acabado de atravessar o mar da Galileia, chegaram a Genezaré e amarraram a barca. Logo que desceram da barca, as pessoas imediatamente reconheceram Jesus. Percorrendo toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos, aonde chegavam, colocavam os doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos nos sentar alguns instantes. Meus irmãos e minhas irmãs, ouvimos como primeira leitura de hoje um trecho do livro do Gênesis, primeiro livro da Bíblia, falando do momento da criação. E toda a criação, Deus foi construindo, criando a cada dia. Foram 7 dias, diz a narrativa. Claro que o que chama a nossa atenção não é a quantidade de dias, mas sim que Deus criou tudo e tudo que criou, Ele amou. Ele viu que era bom. Então tudo que Deus criou, Ele admirou. E foi bem feito. Muito bem feito. E Ele olhava e se alegrava com aquilo que havia criado. É claro que aqui nós podemos olhar para a nossa caminhada diária, ou da semana, do mês, dos anos, e se perguntar: aquilo que eu construí na minha história até hoje, foi bom? Porque quando nós nos deparamos com o texto bíblico, o que vai chamar a nossa atenção é esse amor de Deus por aquilo que criou. E a alegria de Deus em olhar o que havia feito e se alegrar com aquilo. E nós? Porque quando refletirmos amanhã, nós vamos nos dar conta que Deus nos criou imagem e semelhança dele. Então, precisamos olhar para o nosso dia a dia, aquilo que nós fazemos, e nos questionar: foi bom ou não foi? Se nós olharmos para a nossa sociedade, aquilo que Deus criou, está sendo bem cuidado? E aí nós podemos destacar as relações das pessoas, como que é a acolhida das pessoas no dia a dia. E é claro que podemos olhar no contexto social, mas precisamos estreitar para o individual, a minha conduta. Como é que eu tenho feito? Ao olhar o Evangelho de hoje, nós nos deparamos com Jesus diante de uma grande multidão. Ontem já refletimos sobre isso no domingo, liturgia de ontem. O Evangelho apresentava Jesus diante de uma grande multidão. E havia ali um pequeno detalhe no texto bíblico de ontem. Levavam todos os doentes à presença de Jesus. E quando seguíamos na leitura, logo em sequência, falava assim: toda a cidade estava diante de Jesus, diante da casa. Ou seja, a cidade toda estava enferma, necessitada. Hoje, nós nos deparamos também com um grande número de pessoas que estavam precisando da cura, da libertação, da salvação, e levam até Jesus, porque Jesus era referência para todos aqueles.
E eles acreditavam que bastava tocar na orla do manto de Jesus que eles iam ficar curados. Transformação. Recriação, né? Porque em Jesus Deus recria tudo. É a oportunidade que Deus concede à criação, aquilo que foi criado, de voltar àquilo que Deus sonhou. Se nós olharmos lá a sequência da narrativa, Deus ele fez a aparência que o texto traz para nós, os primeiros momentos ali do livro do Gênesis, vai dizer assim, que Deus criou o mundo como se fosse um jardim. E aí nós podemos imaginar um jardim. Jardim sempre é bom, é um lugar de tranquilidade, nós escutamos os pássaros, grande paz é gerada dentro de nós. Então aí nós vamos percebendo que quando se trata dessas figuras, Deus criou o jardim, Deus criou e tudo era harmonioso. Como que seria bom? É algo desejável. Mas aí vieram as rupturas e hoje volto a perguntar, como que está essa criação de Deus? Porque Deus delegou a cada um de nós, delegou ao ser humano o cuidado, o zelo. Mas nós podemos também trazer para a nossa reflexão o que precisa ser cuidado por primeiro. Porque dentro da criação teve uma escala de valores. E nós sabemos que ao criar o ser humano, Deus, ele dá ênfase a essa criatura, tornando ela imagem e semelhança dele. Então aqui precisa o zelo maior. O zelo pela criação precisa focar por primeiro no ser humano. Não desmerecendo as outras coisas. Mas há um cuidado maior que nós precisamos ter. Aí vem toda a dinâmica, geração de vida, a promoção da justiça, da paz, a promoção da harmonia entre nós, o convite à vivência do amor fraterno. Tudo isso faz com que nós voltemos a essa realidade de jardim que o livro do Gênesis apresenta para nós. É voltar à origem de tudo, à essência da criação, como Deus criou tudo. E aí convido vocês a lançarem um olhar no nosso tempo, na nossa sociedade. Tem como comparar uma visão de jardim, a qual nós trouxemos para a nossa reflexão agora, com a realidade que nós percebemos na nossa sociedade, a promoção da justiça, a justiça no nosso tempo, a paz, a defesa da vida, a promoção da vida, e isso por primeiro na realidade humana, viu? E aí nós vamos percebendo que há uma carência muito grande, estamos distantes, e aí olhando para o Evangelho, vem sempre aquele convite de anunciar o reino, de construir o reino de Deus. Podemos dizer, reino, o jardim. Voltar a essa essência que Deus quis e sonhou para o ser humano. Então essa é a promoção. Mas precisa começar no individual. Sentimento que brota no Evangelho de hoje, compaixão. Jesus olha para os necessitados, para os enfermos e permite que toquem na sua veste e o que acontece? Ficam curados. Há uma transformação na vida deles. O Evangelho de ontem também trazia a figura da sogra de Pedro, que estava enferma, e Jesus, quando toca nela e o ergue, ela se coloca a serviço, fica curada. Hoje nós temos uma missa de 7º dia, né, do seu Edmundo, faleceu de Covid, a família está aqui. Fui lá rezar junto com a família no dia das exéquias, no dia do velório.
E quando nós nos deparamos com textos como este, fica aquela pergunta: mas por que Deus não tocou na realidade do seu Edmundo, não transformou, não curou? Tudo a seu tempo. E eu ouso dizer, era o tempo do seu Edmundo romper com a nossa realidade. Isso nós conversávamos lá no dia do velório, né? Há um momento em que Deus chama. E aquele que é chamado para o convívio na eternidade vai romper com a realidade terrena e ir ao encontro do Pai, voltar à casa do Pai. E aí isso pode e proporciona já uma abertura a confortar os nossos corações, a aceitar essa proposta de Deus. Como nós queremos os nossos entes queridos que seja algo assim eterno, como, né, a imortalidade. Meu Deus, como seria bom a imortalidade. Mas será que em tudo seria bom? E Deus chama. A imortalidade se dá justamente nessa presença diante de Deus. Um dia, e era o que nós falávamos também naquele dia do velório do seu Edmundo, um dia estaremos lá, na presença do Pai. Já não vai mais haver necessidade da cura física, espiritual, psíquica, porque estaremos diante daquele que é perfeito. E estando diante do que é perfeito, já está dizendo, é perfeição pura. Nós seremos perfeitos como Ele é. Isso é palavra de Deus. Tá na Sagrada Escritura. Diante daquele que é perfeito, nós vamos ser perfeitos. E grande será a alegria daqueles que se achegam, retornam à casa do Pai. E grande será a nossa alegria quando retornarmos à casa do Pai e perceber aquela grande multidão, não mais como Edmundo, como Maria, como José, como Edilson, como Luiz, Pedro, e assim você pode colocar também o nome do teu falecido. Não mais com esse nome, mas os filhos que retornam à casa do Pai. Deus, Ele sonha isso para nós, que aqui nós vivamos aquilo que Ele sempre sonhou. É manter o olhar fixo em Jesus e traduzir com a nossa vida aquilo que Ele sonhou. Mas o que foi que Jesus anunciou e o que foi que Ele viveu? Aí nós precisamos ir ao encontro dEle. Domingos passados, os discípulos perguntavam a Jesus: Mestre, onde moras? E Jesus dizia: vinde e vede. Então, para conhecer Jesus, é necessário se achegar à palavra e, na nossa realidade de cristãos católicos, a Eucaristia, celebração eucarística, quando vai ter esses momentos de diálogo e nós vamos percebendo esses detalhes, como o texto bíblico de hoje. Jesus olha para a necessidade do povo, sente compaixão e permite que toquem, e ao tocar estes, Ele transforma a realidade deles. É o que Ele quer fazer com cada um de nós. Mas essa transformação, por primeiro, acontece aqui, dentro de nós. Quando nós vamos traduzindo a nossa vida em atitudes semelhantes à de Jesus. Que o Espírito Santo nos conduza a essa experiência de intimidade com Deus e a partir da intimidade nós o conheçamos e passemos a ser imagem e semelhança desse Deus amor. Que assim seja.